Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado, sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Neste material, abordaremos um assunto acessório, porém de extrema relevância: a construção do memorial descritivo, documento obrigatório em um projeto de instalação elétrica. Como se trata de um documento extenso, composto pela descrição de cada parte do projeto elétrico, vamos abordá-lo em partes. À medida que formos construindo o nosso projeto, iremos trabalhando na composição desse documento, mesmo porque ele deve refletir o nosso trabalho, nossas opções, nossas decisões e ou nossas restrições. Neste momento, após o que fizemos até a parte 9, já temos um conjunto de informações importantes obtidas, definidas e ou especificadas. Assim, temos uma primeira boa oportunidade para começarmos a detalhar o documento que necessitamos construir. As primeiras informações importantes dizem respeito à identificação do profissional responsável pela especificação das instalações elétricas e, portanto, responsável pela construção e ou redação do memorial descritivo. Caso haja outros profissionais envolvidos, responsáveis por projetos e ou execuções, esses devem ser aqui identificados, destacando-se as atribuições e ou responsabilidades de cada um. Também deve-se identificar o responsável pela edificação, por exemplo, o proprietário. A empresa que detém a concessão da distribuição de energia elétrica na região em que se situa a edificação e ou instalação foco de nosso projeto, irá solicitar um conjunto de documentos para que tenhamos acesso a seus serviços, como, por exemplo, para análise de carga e conexão de nossa instalação ao seu sistema. Assim, no memorial descritivo devem constar, pelo menos, os documentos exigidos pela concessionária para identificação de profissionais e proprietários. No memorial descritivo, deve conter um tópico caracterizando a edificação e ou instalação, informando-se seu tipo, destinação, número de usuários, descrição dos usuários, principalmente suas habilitações quanto a trabalhos com energia elétrica, as atividades esperadas em seus domínios, localização, acabamentos, materiais utilizados, informações de ambiente, requisitos e restrições de uso, dentre outras. Quanto mais detalhada essa descrição, melhor. Anexos do memorial descritivo podem ser utilizados para se armazenar documentos associados e ou comprobatórios do que se relata. Muitas etapas do projeto elétrico, ainda a ser realizado, dependem de informações de ambiente, umidade, temperatura, particulados, poluentes, interferências eletromagnéticas, por exemplo, e que inclusive são enumerados na ABNT BR 5410. Então, deve-se prover uma descrição detalhada aqui. Deve constar no memorial descritivo a avaliação de necessidade ou não de projeto luminotécnico e, caso necessário, devem ser descritos de forma resumida os requisitos a serem atendidos. No caso de necessidade de projeto luminotécnico,
é interessante que o mesmo seja anexado ao memorial descritivo. Trata-se de um documento fundamental. Também deve ser descrita a metodologia para a realização do levantamento de cargas. Por exemplo, prescrições mínimas da 5410, informações fornecidas pelos usuários, monitoramentos e ou inspeções em instalações já existentes, padrões da concessionária de energia elétrica ou uma combinação disso tudo. Para algumas cargas, é essencial que conste no documento que as mesmas foram avaliadas, pois estas constam explicitamente nas normas da concessionária de distribuição de energia elétrica e de alguns dos documentos exigidos pelas mesmas, como, por exemplo, aqueles relacionados às análises de cargas. Assim, no documento, deve-se constar de forma bem clara a existência ou não dessas cargas e, caso presente, caracterizá-las, incluindo sua forma de utilização da melhor forma possível. Por exemplo, alguns tipos, faixas de fornecimento de energia possuem restrições para o uso de motores elétricos. Assim, no memorial descritivo deve-se constar de forma bem explícita tudo relacionado a esse tipo de carga. Da mesma forma, deve-se descrever detalhadamente o cálculo da demanda prevista para a instalação. Assim, por exemplo, cada parâmetro, cada equação, cada metodologia e cada resultado obtido devem estar claramente descritos. Essa avaliação de demanda é a atribuição do profissional responsável pelo projeto. Outro detalhe: caso informações para o levantamento de cargas e demandas, requisitos e restrições tenham sido obtidas dos proprietários e usuários, por exemplo, através de entrevistas, os resultados dessa coleta de informações devem ser compilados, gerando-se um documento e uma cópia deste, devidamente assinada por usuários e proprietários, deve ser anexada ao memorial descritivo. Muito do que será feito refletirá o conteúdo destas informações e, portanto, necessariamente, estas devem estar devidamente registradas para validação sempre que necessário. Neste item, devem estar descritos os padrões de fornecimento definidos, tipo e faixa, e as características de alimentação elétrica a serem utilizados nos próximos passos do projeto. Nos anexos do memorial descritivo, devem constar todos os documentos trocados com a concessionária de energia elétrica para validação de análise de carga e da autorização de padrão de fornecimento. Importante destacar que, somente após este processo junto à concessionária, efetivamente ter-se-á certeza do padrão de fornecimento para a continuação dos próximos passos do projeto. Muito bem. Encerraremos por aqui a descrição do que deve constar nessa primeira parte do memorial descritivo, que deve compor o projeto elétrico da instalação na qual estamos trabalhando. Ponto importante: trata-se de um documento obrigatório, conforme já discutimos em um projeto elétrico. Mais adiante, à medida que formos construindo o nosso projeto, iremos agregando conteúdos a respeito do memorial descritivo. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado.